E esta comparação é a terceira maneira de comparar-se que salva a nossa vida das outras duas maneiras erradas de comparação. A comparação pode destruir com a vida de uma pessoa, mas a mesma comparação também pode salvar a vida dessa mesma pessoa. Para entendermos o que significa isso, o Senhor deixou a história de uma mulher que do início ao fim viveu de comparação. E para não cometermos os mesmos erros que ela cometeu, o Senhor deixou detalhadamente as duas maneiras de comparação que ela se utilizou e que destruiu com a vida dela. Mas ele também deixou uma terceira maneira de se comparar, que é a própria salvação. Vamos ver? O nome dela é Raquel. Raquel foi uma mulher que viveu à base de comparação, e a história dela nos mostra o que nós não devemos fazer com a nossa própria vida. A Bíblia apresenta a história dela para nós dizendo que o marido dela a amava muito. E porque a amava, trabalhou por ela 7 anos como se aquilo fosse apenas um momento da vida. Ele nem percebeu o esforço que ele fazia de tanto que a amava. Porém, o pai da Raquel entregou também para esse mesmo homem a outra filha dele, a Lia. E a Lia não tinha este mesmo amor do marido que tinha a Raquel. E por isso, a Raquel olhava para Lia e se comparava. Meu marido me ama, mas não ama ela. E passou a viver no primeiro modo de comparação, sentir-se superior à outra. E ela que era desprezada, o Senhor começou a dar a ela, chegou o momento da vida dela de ter filhos. E diz a palavra que ela tinha vários filhos. Quando a Raquel, que já estava acostumada a viver no modo de comparação, percebe? Olhou para a irmã que ela desprezava e viu o que a irmã tinha e ela não tinha, a Raquel continuou no mesmo padrão, só que agora na segunda maneira de comparação. Ela tem e eu não tenho, e eu quero e eu vou conseguir e eu não vou descansar enquanto eu não tiver. Olha o que diz o texto. Ela falou assim para o Jacó: dá-me filho, senão morro. Esta comparação estava fazendo com que a Raquel ficasse mais cega ainda do que o que ela já estava. Porque até agora ela não tinha enxergado que o marido dela a amava. Ela tinha usado essa informação para se comparar. Ela não estava vivendo esse bem. E agora ela estava olhando para aquilo que alguém tinha e ela não tinha, e ela não foi perguntar a Deus o porquê que ela não tinha. Ela simplesmente começou a se entregar àquela comparação e se esforçar para ter aquilo. Pois bem, chegou o tempo em que a Raquel também foi ter filhos. E a comparação na vida dela era um padrão tão estabelecido que olha o que diz o texto quando ela teve o primeiro filho dela. Chamou-o de José. Por quê? Porque José significa: o Senhor ainda vai me acrescentar outro filho. Ou seja, ela não estava vivendo nem o amor que ela tinha do marido e nem a maternidade que estava começando na vida dela. Não. Ela pensou: eu tive esse filho, eu tive essa bênção, mas eu não tenho aquele tanto de filho que a minha irmã tem. Então, eu tô tendo o primeiro, mas eu vou ter o segundo. Nem prestou atenção nesse filhinho, nem viveu a maternidade dela, nem viveu a bênção que Deus estava entregando para ela. Quando chegou o momento deles saírem daquele lugar, porque Deus tinha falado: é o momento de vocês se mudarem daqui, a Raquel foi lá onde o pai guardava os deuses dele e pegou para si, roubou um dos deuses do pai e levou embora na mudança. O pai, quando voltou do campo e viu que todos eles tinham se mudado, foi até o encontro deles, que já estavam de viagem há 3 dias do lugar, e chegou lá e disse assim para o Jacó: Jacó, vocês se mudaram dali, não falaram nada e ainda roubaram um Deus meu. O Jacó disse: Labão, eu estou seguindo a direção do meu Deus e ele me mandou sair da sua terra.
E pode procurar em qualquer lugar o seu Deus. Aonde você achar e com quem você achar esse Deus, esta pessoa morrerá. Porque diz a Bíblia, Jacó não sabia que Raquel havia furtado o Deus do pai dela. E aí o pai da Raquel, o Labão, entrou em todas as tendas, procurou em todos os lugares. E quando entrou na tenda da Raquel, diz que a Raquel escondeu o Deus dele, que era uma estatueta, embaixo de si e disse para o pai: pai, me perdoa, eu não vou levantar porque eu estou no momento das mulheres e não posso levantar. Aquele momento mensal das mulheres. E o pai falou: tudo bem. E aí o Jacó disse: viu, eu não tinha mesmo os deuses, você estava enganado. Fizeram um acordo e o acordo foi: o pai disse: Jacó, você cuide bem das minhas filhas, cuide bem dos meus netos, e se você fizer algo de errado contra eles, o seu Deus seja contra você. E aqui outra bênção sobre a vida da Raquel. O Jacó jurou para o pai dele, dizendo: eu vou cuidar muito bem das suas filhas. Então a Raquel tinha o amor do marido, tinha filho, tinha a bênção do pai, tinha a bênção do marido, mas ela não enxergava nada disso. Por quê? Porque ela vivia no modo comparação, tanto se sentindo superior quanto se sentindo inferior. E aí o que aconteceu com a Raquel? O Senhor a abençoou com um segundo filho. Porém, porque a Raquel perdeu o tempo da vida dela com a comparação, ela teve o filho e com muitas dores o trouxe à luz, e diz a palavra: esse filho está me saindo com muita dor, então o nome dele vai ser Benoni. E ainda trouxe para o segundo filho uma palavra que lhe seria dura pela vida inteira. Mas o Jacó pegou a criança e disse: não, ele não vai chamar Benoni. O nome dele vai ser Benjamim, significa aquele da boa sorte sobre a nossa vida. E assim a Raquel morreu. Diz a palavra de Deus que o Jacó a sepultou no caminho, porque eles nem ainda tinham chegado ao final da viagem, e a Raquel ficou pelo caminho. E ali ela foi sepultada, e mesmo na sepultura dela, diz a palavra que o Jacó levantou uma coluna e que está ali até o dia de hoje. Ou seja, uma mulher honrada, desde o início da história dela, com o amor do marido, com a bênção do pai, com a maternidade, na sepultura, e ainda assim ficou pelo caminho. Por quê? Porque ela perdeu a vida dela na comparação. Agora, quando você deixa de lado a comparação para não viver essa história triste da Raquel, o que fazer com a comparação? Porque é quase que inevitável, nós convivemos com as pessoas e a todo momento na nossa cabeça existe: ela tem ou não tem, ou eu tenho, ela não tem. O que fazer então com esta comparação? Diz a palavra de Deus que nós devemos nos comparar para sermos salvos dessa comparação. A terceira maneira de se comparar, qual que é? Está aqui na palavra de Deus. Diz assim: até que cheguemos à unidade de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a nossa vida deve estar em constante comparação, mas em comparação com aquele que eu devo chegar à medida igual, que é o Senhor Jesus. Comparar sempre a minha obediência com a obediência dele. Comparar sempre a minha submissão a Deus com a submissão dele. Comparar sempre se eu já estou realizando a vontade do Senhor na minha vida com plenitude, como ele realizou. E esta comparação é a terceira maneira de comparar-se que salva a nossa vida das outras duas maneiras erradas de comparação. Então, quando você verificar nos seus relacionamentos que você está agindo por superioridade, que é aquele orgulho interior, ou por inveja, que é desejar a que a outra tem, pare
Pare com essa comparação, substituindo pela comparação que vai trazer vida para você, que vai trazer alegria para sua alma, que vai fazer você viver a plenitude de Deus para sua vida e vai fazer com que o propósito de Deus na sua vida se cumpra e você será salva da comparação que destrói e deixa você pelo caminho. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida desta mulher, livra ela da comparação, Senhor, de olhar para outra com um olhar que não é do Senhor, de olhar para onde ela não deve olhar, Pai, nem para aquilo que ela já recebeu do Senhor e desprezo aos demais, e nem para aquilo que ela ainda não recebeu e por isso ficar triste, mas olhar para o Senhor, que é aquele que nós estamos a cada dia nos tornando semelhantes. Como diz a tua palavra, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque viram que eles estavam tão parecidos com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra esse padrão de comparação na vida desta mulher e que ela não cometa os mesmos erros que a Raquel, mas que seja uma mulher, ó Deus, parecida contigo, vivendo a plenitude do Senhor para a vida dela e sendo uma grande bênção nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você não nasceu para viver se comparando com ninguém, apenas ser como o Senhor, comparada com a pessoa mais importante que já viveu nessa terra. Seja fortalecida e abençoada. Até o nosso próximo vídeo.